mães não conseguem lidar com os seus filhos. Têm grandes preocupações, vivem grandes dilemas, não sabem como falar, falta-lhes sabedoria, falta-lhes direção. Mas nós queremos hoje dizer-vos que há uma reunião, um encontro muito especial, que acontece de 2 em 2 meses, mais ou menos. E é uma reunião onde ali as mulheres recebem do alto a sabedoria de Deus para lidar com todas essas situações. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Entretanto, nós vamos falar também de comunicação. Não é, Neta, agora? Com certeza. E essa também é uma das orientações que nós recebemos nessa reunião do Autoajuda. É verdade. Nós ali nós aprendemos a nos comunicar de forma assertiva com a família, com as pessoas que convivem conosco. E falando em forma assertiva, de se falar, nós sabemos que quando as pessoas conseguem estabelecer essa boa comunicação, essa comunicação positiva nas suas relações, os benefícios são enormes, não é verdade? Quando você acerta falar na hora que deveria falar e calar na hora que precisava calar, você respira fundo e diz, pelo menos essa parte eu fiz bem feita. Aumenta muitas vezes a confiança, melhora o convívio familiar, fica tudo mais agradável, o clima fica bom. Quando nós sabemos usar as palavras, não de forma, podemos dizer assim, estudada, não é algo que você faz para ter somente aquilo que você deseja de retorno, mas é algo que começa a fluir naturalmente. Isso é tão bom. E para nós aprendermos, melhorar essa comunicação, nós já temos aqui a mentora de comunicação, Valéria Aguiar, que já faz parte aqui quase do nosso programa. E hoje saiu dali da telinha e veio para o sofá. Eu é reconfortante, não é? Valéria, agora trazendo para esse lado da comunicação pais e filhos, que é o que nós estamos aqui estendendo, esse assunto principalmente para os educadores, professores, enfim, aqueles que lidam com essa fase difícil, não é? Que todos passamos e que muitos aí estão a passar. Como que podemos ter uma comunicação positiva, proveitosa, uma comunicação que de fato os dois lados saem satisfeitos? Porque muitas vezes o que acontece é, eu sou o pai, você é o filho, quem manda sou eu falo, você cala. É ou não é? É verdade. E isso aí muitas vezes até o filho cala, mas a frustração está ali, muitas vezes a rebeldia aumenta e as defesas tornam-se evidentes porque ele quer mostrar sua insatisfação. Conte-nos como acertar nesse lado. Olha, primeiro, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês e dar parabéns para as minhas colegas que me antecederam, porque foram perfeitas em suas colocações. Verdade. E eu vou tentar dar continuidade ao que elas falaram. A comunicação, ela é fundamental para a convivência humana. Nós somos seres comunicativos por excelência, por essência. E a comunicação, tem uma frase do Carl Jung que ele diz, domine todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas ao tocar numa alma humana, seja apenas mais uma alma humana. E nós achamos que comunicar é impor autoridade, é falar tudo que pensamos, e não é nada disso. Tem pessoas que dizem assim, falo tudo que eu penso, eu sou muito transparente. Não é transparente, é desequilibrado. Porque quem fala tudo que pensa está sendo muito egoísta. A inteligência emocional é o grande ingrediente da comunicação. E o que é inteligência emocional? É você decidir que sentimento, que emoção são importantes para você naquele momento. Se você está no meio de uma discussão, se pergunte primeiro. Uma dica para você de casa. Qual é o meu objetivo nessa discussão? É mostrar autoridade? É castigar? É ser vaidosa? É ser orgulhosa? É mostrar que quem manda é você? Ou é melhorar a situação do seu filho? Ou é melhorar seu relacionamento com o seu cônjuge? Qual é o seu porquê? Sempre se pergunte. E antes de responder, ou antes de falar, questione. A forma que eu vou falar agora atende esse meu porquê? Quer melhorar o meu relacionamento? Quer melhorar a vida do meu filho? Quer melhorar a situação em que eu vivo? Não, então não falo. Eu sempre digo, quando você estiver muito cansado, é melhor não falar sobre problemas, sobre coisas polêmicas. Descansa primeiro. Se você estiver muito irritado, irado, porque infelizmente é uma emoção do ser humano e deve ter sua utilidade, senão Deus não permitia. Mas não fale na hora da ira. E outra coisa, a comunicação positiva é essa capacidade de escolher se aquela emoção é útil e colocar isso para transparecer nas suas palavras. E muitas vezes a comunicação não é falar, muitas vezes a comunicação é ouvir.
Muitas vezes a comunicação é só falar, meu ombro está aqui. Muitas vezes a comunicação é só falar, você não está sozinho. É o olhar também. É o olhar, é o corpo. Às vezes a gente fala, eu estou tão feliz de estar aqui, mas estou assim. Mas eu falo, eu estou feliz de estar aqui. Olha como muda. É a expressão corporal, é o tom de voz. Então às vezes você fala, por que não funcionou o que eu falei? Preste atenção no tom que você usou. Preste atenção na linguagem corporal. Eu te amo. Tem que ter convergência. O amor na comunicação tem que estar nas palavras, nos gestos e no tom de voz. Gente, isso é tão incrível, não é? Eu estou aqui a observar e a ouvir a Valéria, mas são questões que são reais do dia a dia mesmo. E também não é fácil, não é fácil. Comunicar dessa maneira que a Valéria está aqui a falar não é assim tão simples. Tem que ser um exercício como constante. Fazer musculação, treinar no ginásio. Mas isso é tão verdadeiro que ela, enquanto falava, eu lembrava do bebê. Um bebê pequenino, outro dia eu vi um vídeo que o bebê pequenino, o pai falava em tom mais autoritário e a criança virava o beicinho e começava a chorar. E começava a fazer a vozinha de brincadeira, a criança começava a sorrir. Observe um bebê que só no tom da voz ele já conseguia identificar que o pai estava a brigar e que o pai estava feliz com ele. Isso, né? Começa já na barriga da mãe. Também. A comunicação começa na barriga. Com certeza. Então o bebê, por isso é que ele capta isso, quando é o momento em que ele tem que estar feliz e o momento em que ele está triste, porque o pai falou de um tom mais alto. É verdade. Isso faz toda muito a diferença. Forte, é verdade. Agora, Valéria, dê-nos aqui palavras-chave, não é? Que as mães podem usar, que os pais podem usar de maneira a captar a atenção dos filhos. Certo. Olha, teve uma pesquisa feita nos Estados Unidos que mostrou que até os 7, 8 anos de idade, uma criança recebe mais de 100 mil nãos. Não. Não é que nós não tenhamos que nos impor limites, mas só não, e a criança cresce achando que tudo é não. Ou ela fica muito rebelde, ou ela fica muito intimidada e com a autoestima baixa. Uma outra coisa mostrou também que para cada um elogio que uma criança recebe, ela recebe 10 críticas. Por que não equilibrar isso? Por que não fazer 10 elogios sinceros? Porque não adianta, se o seu filho é muito tímido, não adianta você falar, meu filho é tão comunicativo. Vai soar como um deboche, ou uma crítica, ou uma pressão. Não, elogios sinceros sobre o esforço que a criança fez, mesmo que ela não tenha conseguido, mas ela se esforçou. Busque elogios sinceros e pense, quantos nãos, quantas repreensões eu fiz hoje? Vamos equilibrar a balança? Porque o segredo da vida está no equilíbrio. Cuide da sua linguagem corporal enquanto fala. Se a criança está triste, nervosa, procure ficar na mesma posição que ela. Quando a gente fala de uma pessoa deprimida, o que vem à mente de vocês? Uma pessoa curva, né? Cabisbaixa. Se você começa a falar com muita imponência, há uma desigualdade. A criança não sente na mesma sintonia. Isso vale para adultos também, adolescentes. Fica no mesmo jeitinho. A criança vai se sentir igual. É descer ao nível. Descer ao nível. Quando a gente desce ao nível, a gente se eleva. Outra coisa que nós podemos fazer também, cuidado com o não. O não, ele não tem função, vamos falar de comunicação, ele não tem função linguística para o cérebro. Quando você diz assim, não espalhe seus brinquedos, a criança vai gravar espalhar brinquedos. Mas é mesmo. Normalmente dizem que o não para uma criança é um sim. Por quê? Porque ao invés de dizer não espalhe seus brinquedos, você não diz assim, tá vendo aquela caixinha? Quando acabar de brincar, guarde os brinquedos ali. É a mesma coisa de não espalhar os brinquedos, mas é uma comunicação positiva. E você pode dizer assim, guarda aqueles brinquedos ali porque tu vais ser um menino, tu és um menino forte se fizeres isso, és um menino inteligente, guarda que tu vais ver como tu vais ser um diferencial nesta vida. Ninguém arruma melhor do que você, porque você sabe a ordem dos brinquedos. Eu não arrumo tão bem quanto você. Tu troque a quantidade de nãos pela comunicação positiva. Mas agora, estabeleça limites, sim. E uma colega falou com muita propriedade. O estabelecer limites, ele pode ser, assim, aquilo que é inegociável, deixe claro. Tem que ser. Mas tem coisas que podemos ceder, como a colega falou do lacinho, não é? Ela tá ali, olha o lacinho. Deixa, por que não? Eu falava muito pros meus filhos, tem coisas que são inegociáveis. E foi engraçado que essa semana mesmo, a minha filha, que tem 29 anos, falou, mãe, eu me lembro que na minha adolescência, a maioria das minhas amiguinhas
faziam as coisas escondidas dos pais. E, no entanto, elas admiravam como eu nunca mentia para você. E, pelo contrário, elas ainda vinham para nossa casa e pediam conselhos seus. Por quê? Não era fácil para mim, mas eu procurava fazer com que meus filhos tivessem segurança de me contar. Contigo. Porque se eles me contam as coisas e eu vou lá com agressividade, por que eles vão contar mais? Então, procure ouvir, procure se colocar. E lembre-se, você já foi adolescente, você já foi criança. Nós já passamos por lá, não é? Como que você gostaria de ser tratado? E, Valéria, para concluirmos aqui, a realidade é que quando acontece esse tipo de comunicação, a união, não é? O chegar-se um ao outro torna-se mais fácil. É verdade, muito bom. Há mais união. O adolescente tem essa segurança de chegar perto do pai, de chegar perto da mãe. Porquê? Porque sabe que dali vai receber uma comunicação, uma instrução. Compreensão. Não é? E compreensão. Sim. Então ele vai ter segurança. A palavra comunicação, ela significa tornar comum. Muitas vezes quando nós só falamos o que queremos, eu sou sua mãe, você tem que me ouvir, isso não é tornar comum, isso é imposição. Então pense na comunicação como tornar comum. E eu deixo uma reflexão para vocês, já que estamos numa emissora que preza os valores da família e os valores cristãos. Na Bíblia diz, no início era só o verbo, e o verbo se fez carne. Tudo começa com o verbo, tudo começa com a palavra. A palavra, ela acaba se materializando ou em rebeldia, seja no que for, ou em crianças que vão crescer saudáveis. Tem uma frase muito boa que eu gosto, é muito mais fácil você criar homens e mulheres fortes do que corrigir homens e mulheres quebrados. Então, passa tão rápido a infância e a adolescência, invista em criar pessoas fortes, pessoas corajosas, isso passa pela comunicação. Lembre, a palavra pode abençoar, quer dizer bem, falar bem, ou amaldiçoar, quer dizer mal, falar mal. Abençoe seus filhos, abençoe seu cônjuge, abençoe a sua vida e lembre-se, comunicar não é só falar. Às vezes é o seu exemplo que vai educar muito mais do que as palavras que você diz. Muito bem, aqui está, não é? A participação da Valéria, mais uma vez, a acrescentar no nosso programa Mulheres em Foco. E agora, Neto, nós vamos já escutar um convite muito especial que vai acontecer, não é? Uma reunião do Autoajuda, que tem todos estes ingredientes que nós acabamos de ouvir aqui da Valéria e que todas as mulheres estão convidadas a participar, sim. Vocês que estão a acompanhar o nosso